Querida babá, ficar falando mal dos seus patrões no parquinho para outras babás diz muito mais sobre você do que sobre eles. Eu já falei aqui nesse perfil sobre essa coisa de você falar sobre os outros ou falarem de você e isso dizer mais sobre quem fala do que sobre si próprio. E eu já mostrei como isso tem seus limites, como isso não abarca a realidade concreta. Mas nesse caso a coisa tende a ficar um pouco mais complexa quando se trata de relações trabalhistas. Oi, eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando pela Unifesp em Educação e Saúde, e esse é um perfil que meio que ensina babás a serem melhores empregadas para os seus patrões. E em um dos vídeos do perfil é dito que quando a babá vai no parquinho ali e fala para as outras babás, para as outras pessoas, fala mal dos seus patrões, isso diz mais sobre ela. E para mim é interessante entender como que essa relação que se faz, que poderia ser situada no nível psicológico, né, que é o falar mal, né, eu falo mal sobre você, diz mais sobre mim que estou falando mal do que sobre você, que é o alvo do que eu estou falando. Ela não supera a relação trabalhista. Porque para além de coisas extremamente subjetivas que podem ser ditas sobre patrões, sobre o dia a dia de trabalho, há coisas que envolvem realmente assim, o que é o dia a dia de um trabalho de uma babá, de repente com humilhações, de repente com pedidos que vão para além daquilo que a babá foi contratada, de repente com maneiras de se comportar que envolve uma certa subalternidade da babá, de repente casos que pode até envolver um certo preconceito específico, de repente. E a babá que trabalha sozinha e que, portanto, não tem um corpo de funcionários para poder estabelecer ligações, para poder falar sobre o dia a dia de trabalho, para poder entender a maneira como ela é tratada, se é igual à maneira que os outros são tratados, para poder compreender numa discussão entre empregados horizontal, uma discussão horizontal, o que está acontecendo, acaba tendo em outras companheiras de outros trabalhos, de outros empregos, de outras famílias, babás de outros lugares, para poder ter esse diálogo. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E quando alguém que pretende ser coach de babá diz que falar mal diz mais sobre ela do que sobre exatamente o emprego que ela tem, isso nos leva a uma certa situação que eu acho muito específica, que é de um controle absoluto sobre o tipo de trabalho que está acontecendo e sobre os limites que a empregada tem para falar sobre o seu próprio trabalho. Porque uma coisa é clara, uma coisa é muito clara. Numa relação 1 a 1 entre a empregada e a família contratante, a empregada vai estar sempre em desvantagem. Ela sempre terá um menor poder de negociação e sempre terá também um menor poder de reclamação. No limite, se não está satisfeita, procura outro emprego. Mas é justamente nessa conversa horizontal com outras pessoas, com outras babás, muitas vezes, que é possível compreender, por exemplo, se em vez de procurar outro emprego, vale a pena, de repente, processar a família que lhe contrata e que lhe coloca, muitas vezes, em condições de trabalho que não são adequadas, que não são dignas. É por isso que a moralização do trabalho tende a retirar do trabalho essa relação que é específica, que é de uma contratação de uma força de trabalho, que é a contratação de uma força de trabalho para exercício de uma função específica. Ao moralizar a força de trabalho, fica mais difícil estabelecer, deixar de um jeito mais objetivo, o fato de que, de repente, é possível para o empregado, para a empregada, para a babá, no caso, meter um processo na família que lhe contratou por péssimas condições de trabalho ou, de repente, por infringir alguma regra ou outra trabalhista. E isso está para além de uma fofoca de cotidiano. Isso está para além do falar mal, de ser venenosa, está para além disso. Esse tipo de controle sobre aquilo que a babá pode ou não falar
Esse tipo de moralização que funciona como uma forma de controle moral, no fundo, acaba minando qualquer possibilidade de uma babá ter um olhar crítico sobre o próprio trabalho e sobre as condições de trabalho que ela própria está inserida. Tudo bem?